Fala, torcida azulina! Chega mais porque hoje o papo tá quente sobre os bastidores do nosso querido Clube do Remo. Tem novidades sobre quem deve ser o novo comandante do Leão para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro? Reforços regularizados? No bid de jogadores saindo por empréstimo e até boatos de atletas indo parar no esporte. Então segura essa maratona de informações que tá imperdível. Vamos começar falando da mais recente saída do elenco azulino. O meia Guti foi emprestado para o Primavera Time do interior paulista, que vai disputar a elite do Paulistão no ano que vem. O clube paulista, inclusive, é o mesmo de onde veio o Luan Martins, atual jogador do Remo. Parece que essa relação entre os dois clubes está ficando cada vez mais próxima. O Guti vai ganhar rodagem por lá e o contrato de empréstimo vai até o fim desta temporada. A expectativa é que ele volte mais preparado e possa, quem sabe, brigar por espaço no elenco azulino no futuro. Além dele, o Ronald também foi emprestado, mas nesse caso para o Isabelense, onde vai disputar a segunda divisão do Campeonato Paraense. Boa sorte aos dois nessa nova fase. Enquanto alguns saem, outros chegam. No fim da tarde de ontem, mais 2 reforços tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF, o famoso BID. Estamos falando do zagueiro Kaique Almeida e do volante Freitas, ambos recém-anunciados pelo Clube do Remo. Com os nomes regularizados, eles já podem ser relacionados para o próximo compromisso, que será contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A expectativa também é pela regularização do atacante Marrone, que deve acontecer ainda hoje, já que essa é a última data da atual janela de transferências. A diretoria está correndo contra o tempo e a movimentação não é só dentro das 4 linhas. Com a saída do técnico Daniel Paulista, que aceitou o convite para treinar o esporte, começaram a surgir rumores no mercado da bola. E aí o papo ficou sério. 3 jogadores do Remo estariam na mira do clube pernambucano: Sávio Klaus e Pedro Rocha. Mas calma lá, galera. Por enquanto tudo não passa de especulação. Nada oficial foi confirmado. E vale lembrar que Pedro Rocha, por exemplo, tem uma multa rescisória de 30 milhões de reais. Isso mesmo, 30 milhões. Se o Sport quiser levar, tem que pagar. Não adianta vir tentar negociação com jeitinho. Aliás, o próprio Sport ainda nem acertou os valores da rescisão do Daniel Paulista com o Remo. Então como vão bancar a multa? Do Pedro Rocha sem sentido, né? E sobre Klaus e Sávio, ambos têm contrato vigente e estão focados no projeto do Leão Azul. Pode até aparecer proposta, porque no futebol tudo muda de uma hora para outra, mas vai ter que ser algo muito convincente. Agora, a grande pauta do momento: o novo treinador. Depois da saída do Daniel Paulista, o executivo de futebol Marcos Braz viajou ao Rio de Janeiro para acelerar as negociações com alguns nomes. Entre os cogitados estavam Barbieri, Zé Ricardo, Jorginho. Ninguém foi descartado oficialmente. Só que nas últimas horas um nome ganhou força nos bastidores: o português Antônio Oliveira. Isso mesmo, o técnico de 42 anos que teve seu último trabalho no próprio Sport. Apesar da passagem apagada por lá, foram só 4 jogos e uma goleada sofrida de 4-0 para o Cruzeiro, o currículo do treinador tem alguns destaques bem interessantes. Em 2024, ele comandou o Corinthians por 29 partidas e somou 12 vitórias. Antes disso, teve uma passagem marcante pelo Cuiabá na Série A de 2023 com 31 jogos e também 12 vitórias. Em 2022 também esteve no comando do Cuiabá e passou ainda por clubes como Coritiba, Atlético Paranaense e até pelo Benfica B em Portugal. Foi auxiliar no Santos e trabalhou também no futebol do Oriente Médio, ou seja, tem rodagem, tem currículo, e apesar de ainda não ter comandado um clube na Série B, é visto como um técnico promissor da chamada escola portuguesa. O curioso é que hoje justamente é dia de Portugal. Será que o Remo vai celebrar a data fechando com um técnico lusitano? A negociação está avançada e o nome de Antônio Oliveira é neste momento o mais forte para assumir o comando. Técnico azulino. Torcedores do Sport, claro, não têm boas lembranças dele, mas vale lembrar que foram só 4 jogos num momento complicado do clube. E se formos comparar, nem o Pepa, que veio depois, conseguiu fazer o time deslanchar? Então, talvez o problema não fosse só o treinador. No Remo, ele pode ter um novo recomeço com mais tempo para trabalhar e um elenco que vem sendo reforçado.
Inclusive, sobre reforços com o fim da janela de transferências atual, a diretoria já começa a pensar na próxima abertura em julho, e é aí que entra o planejamento com o novo técnico. A expectativa é que, com o comandante definido, o clube possa ir ao mercado com mais precisão, buscando nomes que realmente se encaixem no perfil do treinador. A gente sabe como isso faz diferença em uma Série B tão disputada como a atual. E aí, torcida, quero saber, vocês aprovam o nome de Antônio Oliveira ou preferiam um técnico brasileiro como o Barbieri, o Zé Ricardo ou até o Jorginho à diretoria? A Azulina segue em conversas com o staff do Português e pode anunciar a definição já nas próximas horas. Agora que o nome de Antônio Oliveira começa a se consolidar como favorito para comandar o Remo, é impossível não pensar no impacto imediato que isso pode causar no vestiário e no estilo de jogo do Leão. A chegada de um técnico estrangeiro, especialmente um da escola portuguesa, quase sempre traz junto uma nova filosofia de trabalho. E isso pode ser positivo principalmente se pensarmos na forma como o clube vem tentando se reestruturar após a saída de Daniel Paulista. Antônio tem um perfil que casa com o que a diretoria vem buscando, um treinador jovem com experiência, em clubes grandes que preza por organização tática e que tem repertório para lidar com os altos e baixos da Série B. É claro que a desconfiança existe principalmente por causa da passagem apagada pelo Sport, mas é justamente por isso que ele chega ao Remo com sangue nos olhos e com sede de mostrar que aquele episódio foi só um ponto fora da curva. E se tem uma coisa que Antônio Oliveira sabe fazer, é montar equipes compactas. No Cuiabá, por exemplo, ele pegou um elenco modesto e conseguiu extrair o máximo, levando o clube a uma campanha sólida na elite do futebol brasileiro. Era um time que sabia se defender, mas que também sabia atacar com inteligência, aproveitando bem as transições rápidas. No Corinthians mesmo, com a pressão gigante da torcida e da diretoria, ele conseguiu manter uma linha de raciocínio tático até as mudanças políticas interferirem no trabalho. E isso precisa ser levado em conta. Às vezes o torcedor só vê o número de jogos e resultados, mas não enxerga o que acontece nos bastidores. E nesse aspecto, o Remo pode ser um terreno mais fértil para que o treinador desenvolva suas ideias com um pouco mais de estabilidade. Outro ponto interessante é como o estilo de Antônio Oliveira pode se encaixar com os jogadores que o Remo tem hoje no elenco. A presença de volantes com boa saída de bola, zagueiros rápidos e laterais que apoiam bem pode ser o cenário ideal para a aplicação de um modelo tático baseado na posse, mas com verticalidade. Jogadores como Pedro Rocha, se ficarem, podem ter papel central nesse sistema. A movimentação ofensiva é uma das marcas do treinador, que gosta de times que flutuam bastante entre as linhas adversárias. Mas claro, isso vai depender do que ele encontrar quando chegar. O Remo ainda é um time em construção e a sequência da Série B vai exigir muito mais do que boas ideias. Vai exigir resposta rápida, em campo, resultado, regularidade. E por falar em elenco, é preciso prestar atenção no que a diretoria está planejando para o próximo mês. Com a abertura da nova janela de transferências em julho, existe a expectativa de chegada de mais reforços pontuais. O setor defensivo ainda carece de reposições e a ala ofensiva, embora tenha bons nomes, precisa de alternativas que tragam mais velocidade e capacidade de desequilíbrio individual. A contratação de Marrone, por exemplo, pode dar profundidade ao ataque, mas o clube sabe que vai precisar de mais. E é aí que entra a figura do novo treinador. Ele precisa participar do planejamento, indicar nomes, avaliar quem pode sair e principalmente decidir o esquema tático para que os reforços cheguem dentro do perfil certo. Enquanto isso, o nome de Antônio Oliveira segue em alta. A torcida está dividida, é verdade, mas muitos já começaram a ver com bons olhos a ideia de trazer alguém de fora que possa quebrar o ciclo de treinadores do mesmo perfil que rodaram recentemente por aqui. O futebol brasileiro tem olhado com mais carinho para técnicos estrangeiros, especialmente os portugueses, que têm se destacado não apenas pela disciplina tática, mas também pela leitura de jogo e pela preparação estratégica. Claro, o risco existe. Um trabalho que começa mal pode desandar tudo, mas também pode ser aquele empurrão que o clube precisa para dar um salto competitivo nessa segunda metade da temporada.
Nos bastidores, as conversas avançaram rápido. Marcos Braz tem usado seu bom trânsito no meio do futebol para negociar diretamente com o staff do treinador. Antônio Oliveira, apesar de já estar livre no mercado, ainda precisa resolver pendências da rescisão com o Sport, mas isso não deve ser um impeditivo. O que pesa mais nesse momento é a expectativa de um contrato com metas claras, uma estrutura que dê respaldo ao técnico e um elenco que aceite o desafio de se adaptar a uma nova forma de trabalho. O vestiário do Remo, pelo que se sabe, está fechado em torno do projeto do clube. Há confiança no planejamento da diretoria, mesmo com todas as dificuldades, e isso pode ser o diferencial para que o novo técnico tenha respaldo desde o início. Fala, torcida azulina! Chega mais porque hoje o papo tá quente sobre os bastidores do nosso querido clube do Remo. Tem novidades sobre quem deve ser o novo comandante do Leão para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro, reforços regularizados. Nobi de jogadores saindo por empréstimo e até boatos de atletas indo parar no Sport. Então segura essa maratona de informações que tá imperdível. Vamos começar falando da mais recente saída do elenco azulino. O meia Guti foi emprestado para o Primavera Chime do interior paulista, que vai disputar a elite do Paulistão no ano que vem. O clube paulista, inclusive, é o mesmo de onde veio o Luan Martins, atual jogador do Remo. Parece que essa relação entre os dois clubes está ficando cada vez mais próxima. O Guti vai ganhar rodagem por lá e o contrato de empréstimo vai até o fim desta temporada. A expectativa é que ele volte mais preparado e possa, quem sabe, brigar por espaço no elenco azulino no futuro. Além dele, o Ronald também foi emprestado, mas nesse caso para o Isabelense, onde vai disputar a segunda divisão do Campeonato Paraense. Boa sorte aos dois nessa nova fase. Enquanto alguns saem, outros chegam. No fim da tarde de ontem, mais 2 reforços tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF, o famoso BID. Estamos falando do zagueiro Kaique Almeida e do volante Freitas, ambos recém-anunciados pelo clube do Remo. Com os nomes regularizados, eles já podem ser relacionados para o próximo compromisso, que será contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A expectativa também é pela regularização do atacante Marrone, que deve acontecer ainda hoje, já que essa é a última data da atual janela de transferências. A diretoria está correndo contra o tempo e a movimentação não é só dentro das 4 linhas. Com a saída do técnico Daniel Paulista, que aceitou o convite para treinar o Sport, começaram a surgir rumores no mercado da bola. E aí o papo ficou sério, 3 jogadores do Remo estariam na mira do clube pernambucano. Sávio Klaus e Pedro Rocha. Mas calma lá, galera. Por enquanto, tudo não passa de especulação. Nada oficial foi confirmado. E vale lembrar que Pedro Rocha, por exemplo, tem uma multa rescisória de 30 milhões de reais. Isso mesmo, 30 milhões, se o Sport quiser levar, tem que pagar. Não adianta vir tentar negociação com jeitinho. Aliás, o próprio Sport ainda nem acertou os valores da rescisão do Daniel Paulista com o Remo. Então, como vão bancar a multa do Pedro Rocha sem sentido, né? E sobre Klaus e Sávio, ambos têm contrato vigente e estão focados no projeto do Leão Azul. Pode até aparecer proposta, porque no futebol tudo muda de uma hora para outra, mas vai ter que ser algo muito convincente. Agora, a grande pauta do momento, o novo treinador. Depois da saída do Daniel Paulista, o executivo de futebol Marcos Braz viajou ao Rio de Janeiro para acelerar as negociações com alguns nomes. Entre os cogitados estavam Barbieri e Zé Ricardo. Jorginho, ninguém foi descartado oficialmente. Só que nas últimas horas um nome ganhou força nos bastidores, o português Antônio Oliveira. Isso mesmo, o técnico de 42 anos que teve seu último trabalho no próprio Sport. Apesar da passagem apagada por lá, foram só 4 jogos e uma goleada sofrida de 4-0 para o Cruzeiro, o currículo do treinador tem alguns destaques bem interessantes. Em 2024, ele comandou o Corinthians por 29 partidas e somou 12 vitórias. Antes disso, teve uma passagem marcante pelo Cuiabá na Série A de 2023 com 31 jogos e também 12 vitórias. Em 2022 também esteve no comando do Cuiabá e passou ainda por clubes como Coritiba, Atlético Paranaense e até pelo Benfica B em Portugal. Foi auxiliar no Santos e trabalhou também no futebol do Oriente Médio, ou seja, tem
Rodagem tem currículo e, apesar de ainda não ter comandado um clube na Série B, é visto como um técnico promissor da chamada Escola Portuguesa. O curioso é que hoje justamente é Dia de Portugal. Será que o Remo vai celebrar a data fechando com um técnico lusitano? A negociação está avançada e o nome de Antônio Oliveira é neste momento o mais forte para assumir o comando. Técnico azulino. Torcedores do Sport, claro, não têm boas lembranças dele, mas vale lembrar que foram só 4 jogos num momento complicado do clube. E se formos comparar, nem o Pepa, que veio depois, conseguiu fazer o time deslanchar. Então, talvez o problema não fosse só o treinador. No Remo, ele pode ter um novo recomeço com mais tempo para trabalhar e um elenco que vem sendo reforçado. Inclusive, sobre reforços com o fim da janela de transferências atual, a diretoria já começa a pensar na próxima abertura em julho, e é aí que entra o planejamento com o novo técnico. A expectativa é que, com o comandante definido, o clube possa ir ao mercado com mais precisão, buscando nomes que realmente se encaixem no perfil do treinador. A gente sabe como isso faz diferença em uma Série B tão disputada como a atual. E aí, torcida, quero saber, vocês aprovam o nome de Antônio Oliveira ou preferiam um técnico brasileiro como o Barbieri, o Zé Ricardo ou até o Jorginho à diretoria? A Azulina segue em conversas com o staff do Português e pode anunciar a definição já nas próximas horas. Agora que o nome de Antônio Oliveira começa a se consolidar como favorito para comandar o Remo, é impossível não pensar no impacto imediato que isso pode causar no vestiário e no estilo de jogo do Leão. A chegada de um técnico estrangeiro, especialmente um da escola portuguesa, quase sempre traz junto uma nova filosofia de trabalho. E isso pode ser positivo principalmente se pensarmos na forma como o clube vem tentando se reestruturar após a saída de Daniel Paulista. Antônio tem um perfil que casa com o que a diretoria vem buscando, um treinador jovem com experiência em clubes grandes, que preza por organização tática e que tem repertório para lidar com os altos e baixos da Série B. É claro que a desconfiança existe principalmente por causa da passagem apagada pelo Sport, mas é justamente por isso que ele chega ao Remo com sangue nos olhos e com sede de mostrar que aquele episódio foi só um ponto fora da curva. E se tem uma coisa que Antônio Oliveira sabe fazer, é montar equipes compactas. No Cuiabá, por exemplo, ele pegou um elenco modesto e conseguiu extrair o máximo, levando o clube a uma campanha sólida na elite do futebol brasileiro. Era um time que sabia se defender, mas que também sabia atacar com inteligência, aproveitando bem as transições rápidas. No Corinthians mesmo, com a pressão gigante da torcida e da diretoria, ele conseguiu manter uma linha de raciocínio tático até as mudanças políticas interferirem no trabalho. E isso precisa ser levado em conta. Às vezes o torcedor só vê o número de jogos e resultados, mas não enxerga o que acontece nos bastidores. E nesse aspecto, o Remo pode ser um terreno mais fértil para que o treinador desenvolva suas ideias com um pouco mais de estabilidade. Outro ponto interessante é como o estilo de Antônio Oliveira pode se encaixar com os jogadores que o Remo tem hoje no elenco. A presença de volantes com boa saída de bola, zagueiros rápidos e laterais que apoiam bem pode ser o cenário ideal para a aplicação de um modelo tático baseado na posse, mas com verticalidade. Jogadores como Pedro Rocha, se ficarem, podem ter papel central nesse sistema. A movimentação ofensiva é uma das marcas do treinador, que gosta de times que flutuam bastante entre as linhas adversárias. Mas claro, isso vai depender do que ele encontrar quando chegar. O Remo ainda é um time em construção e a sequência da Série B vai exigir muito mais do que boas ideias. Vai exigir resposta rápida, em campo, resultado, regularidade. E por falar em elenco, é preciso prestar atenção no que a diretoria está planejando para o próximo mês. Com a abertura da nova janela de transferências em julho, existe a expectativa de chegada de mais reforços pontuais. O setor defensivo ainda carece de reposições. E a ala ofensiva, embora tenha bons nomes, precisa de alternativas que tragam mais velocidade e capacidade de desequilíbrio individual. A contratação de Marrone, por exemplo, pode dar profundidade ao ataque, mas o clube sabe que vai precisar de mais, e é aí que entra a figura do novo treinador. Ele precisa participar do planejamento, indicar nomes, avaliar quem pode sair e principalmente decidir o esquema tático para que os reforços cheguem dentro do perfil certo.
Enquanto isso, o nome de Antônio Oliveira segue em alta. A torcida tá dividida, é verdade, mas muitos já começaram a ver com bons olhos a ideia de trazer alguém de fora que possa quebrar o ciclo de treinadores do mesmo perfil que rodaram recentemente por aqui. O futebol brasileiro tem olhado com mais carinho para técnicos estrangeiros, especialmente os portugueses, que têm se destacado não apenas pela disciplina tática, mas também pela leitura de jogo e pela preparação estratégica. Claro, o risco. Existe. Um trabalho que começa mal pode desandar tudo, mas também pode ser aquele empurrão que o clube precisa para dar um salto competitivo nessa segunda metade da temporada. Nos bastidores, as conversas avançaram rápido. Marcos Braz tem usado seu bom trânsito no meio do futebol para negociar diretamente com o staff do treinador. Antônio Oliveira, apesar de já estar livre no mercado, ainda precisa resolver pendências da rescisão com o Sport, mas isso não deve ser um impeditivo. O que pesa mais nesse momento é a expectativa de um contrato com metas claras, uma estrutura que dê respaldo ao técnico e um elenco que aceite o desafio de se adaptar a uma nova forma de trabalho. O vestiário do Remo, pelo que se sabe, está fechado em torno do projeto do clube. Há confiança no planejamento da diretoria, mesmo com todas as dificuldades, e isso pode ser o diferencial para que o novo técnico tenha respaldo desde o início.